Uma alegria poder voltar com os irmãos para o livro de Apocalipse, um livro que tem nos ensinado tanto, nos desafiado, estimulado a santidade e eu espero também reforçado a confiança no Senhor, certeza de que tudo está sob o controle do nosso Deus. Nosso texto hoje é Apocalipse capítulo 6. Vamos meditar nos versos 9 a 11, na sequência do texto onde o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, está abrindo os selos do juízo. Estudamos na vez passada os 4 primeiros selos, o Cordeiro de Deus abrindo o primeiro selo que falava sobre a ambição pela conquista, o juízo de Deus permitindo que o homem avançasse com isso. O segundo selo falando sobre a guerra que resultava dessa ambição. Terceiro selo falando da fome. Quarto selo da morte. Na sequência desses selos tem uma interrupção. O quinto selo não é um juízo direto que o Senhor libera sobre a terra ou permite que o homem traga por causa do seu coração pecaminoso, mas é uma cena acontecida no céu. Agora, nesse quinto selo, nós não estamos vendo aquilo que os homens fazem, mas estamos olhando o que os servos de Deus no céu estão clamando a Cristo para que Ele faça. Então, deixamos de olhar a cena na terra e, mais uma vez, temos um vislumbre de algo que acontece na eternidade. É um texto interessante porque nos mostra pessoas glorificadas já na presença de Cristo, portanto, pessoas que já passaram pela morte, estão no céu, estão plenamente conscientes de quem são, sabem como chegaram lá, sabem que a igreja continua aqui, estão orando para que Deus manifeste a sua justiça, e é um texto que nos revela a sequência contínua da existência. Quando partimos para a eternidade, nós não perdemos a memória, a consciência e a linha do tempo existencial na qual nós temos vivido. Então, esse é um texto muito especial e traz lições preciosas. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 9. Aliás, vamos ler a partir do 1, só para relembrar um pouco, mas vamos nos deter nos versos 9 a 11. Capítulo 6, verso 1 diz: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. 4 juízos até aqui, a primeira parte dos 7 anos da tribulação. Esse próximo selo é um ponto de transição. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro,
Não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos agora a presença e a intervenção poderosa e gloriosa do Senhor, por meio do seu Santo Espírito, que nos deu essa palavra, que nos guia a toda a verdade. Ele que tem o ministério de iluminar as nossas mentes e levar os nossos corações ao ponto da obediência. Pedimos a Ti, ó Deus Espírito Santo, que conduza as nossas mentes agora, guie os nossos corações, abra os nossos olhos, as nossas almas, para receber a luz da Tua palavra. Que o Senhor nos transforme hoje. Pedimos em nome de Cristo. Amém. A certeza da infalível justiça de Deus é o título da nossa meditação hoje. Estamos vivendo tempos de tremenda injustiça. Nossa população sofre privações terríveis, enquanto alguns dos nossos políticos, por exemplo, há anos vivem esbanjando em riqueza e luxúria sem medida. Vivemos uma crise tremenda de falta de justiça e a situação já se aproxima do caos. Uma indicação disso, e através da história, a indicação do caos social sempre foi quando a justiça não consegue prevalecer, quando as autoridades constituídas não conseguem fazer valer a lei e a população começa a fazer justiça com as suas próprias mãos. Não sei se os irmãos sabem disso, mas ouvi bem recente que no estado do Maranhão, cada dia pelo menos uma pessoa, um delinquente é morto pela população, que não suporta mais a violência e nem suporta esperar que as autoridades deem jeito nessa violência. E eles estão matando as pessoas com as suas próprias mãos. Aliás, na última vez falamos sobre aquele caso no interior do Piauí, e um daqueles menores que praticou aquele participou daquele estupro coletivo, foi morto pelas próprias mãos dos seus companheiros de cela. Estamos beirando o caos. Aconteceu isso na França antes da Revolução Francesa, quando a população, não suportando mais a violência, o desmando, a falta de autoridade e a impotência daqueles que deviam prevalecer pela lei, eles perderam os limites e foi aquele banho de sangue que até hoje todos nós sabemos. Não estamos longe disso, e não somente no Brasil, mas em várias partes do mundo. Se pensarmos a nível pessoal, as coisas também não são diferentes. É comum sofrermos ou acompanharmos o sofrimento de pessoas que estão sendo vítimas da injustiça e da maldade de corações ingratos. Ontem mesmo ouvi a história de um irmão em outro país que foi abandonado pela esposa, iniciou um processo de divórcio para sair do casamento, só que durante esse processo a mãe desse irmão faleceu e deixou uma herança, ele era herdeiro único. O que aconteceu? É que a mulher, vendo a possibilidade de aproveitar dessa herança, parou o processo de divórcio, levantou severas acusações de que o seu marido a espancava, de que ele era uma pessoa pervertida e que mantinha relações sexuais com a própria mãe. O que aconteceu é que hoje esse irmão está impedido de entrar nas suas propriedades, pelas leis, pelas autoridades do país, está usando uma tornozeleira eletrônica como marginal para ser monitorado pelas autoridades. Nível pessoal, irmãos, a injustiça também prevalece. Onde está, então, a lei para fazer valer aquilo que é reto? Um dilema que as pessoas enfrentam na sua relação com Deus, especialmente os que conhecem pouco a Deus, os que estão longe do Senhor, diz respeito exatamente à proliferação da injustiça.
Diante da maldade, alguns em desespero e outros em revolta clamam: onde está Deus? Por que Ele não se manifesta e não destrói os ímpios? Por que os que fazem mal parece que estão vivendo cada vez melhor? E os que buscam a justiça vivem oprimidos. E alguns acham que isso é uma indicação de que Deus não existe, ou que Deus não se importa, ou que Ele é impotente para dar um jeito na maldade desse mundo. O dilema é real, mas a palavra de Deus tem uma solução para isso. O versículo que eu quero repetir várias vezes com os irmãos aqui é esse. Vamos ler juntos. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Vamos ler outra vez. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quinto selo, como eu disse, marca um ponto de transição. Uma palavra que é utilizada nesse texto para mostrar a transição é o verbo ver, que é um verbo forte, indicando que algo novo está passando diante dos olhos do apóstolo João. No verso 9 diz: quando ele abriu o quinto selo, vi. Então, esse verbo é um marcador de transição de cenas importantes e coisas novas que o Senhor vai trazendo para o apóstolo João. Aqui vemos que os que foram salvos durante a tribulação manterão a sua fé às custas da própria vida. O quinto selo nos mostra as almas daqueles que foram mortos. Verso 9 diz: por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Pessoas que pagaram com a sua própria vida durante o tempo da tribulação, por causa da sua fé em Cristo. Dos capítulos 6 a 19 de Apocalipse, temos a descrição desse período que a Bíblia chama tempo da tribulação. Por meio dos escritos de vários profetas, especialmente o profeta Daniel, especialmente o capítulo 9 do profeta Daniel, sabemos que esse período da tribulação será um período que vai durar 7 anos, e ele é dividido em duas partes. Todo o período pode ser denominado como o período da tribulação, mas a segunda metade é chamado de grande tribulação, porque é quando os sofrimentos vão se intensificar e a ira de Deus será derramada de maneira ainda mais forte. Esse será um tempo de tremenda perseguição aos que se voltarem para Deus arrependidos dos seus pecados. Lembremos que a igreja já não estará aqui. Próximo evento escatológico, na sequência das Escrituras, é o arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 6 até o 19, depois leia com atenção, não aparece a igreja em nenhum momento, porque esse é o período em que a ira de Deus está sendo derramada sobre a terra. E a igreja onde está? A igreja está no que a Bíblia chama das bodas do Cordeiro, o encontro entre a noiva e o noivo, o Senhor Jesus Cristo. Durante os 7 anos de tribulação, a igreja está vivendo esse tempo de encontro com o Senhor, para depois retornar com Cristo nas nuvens, para iniciar o reino milenar. Durante esse tempo, portanto, a igreja não está. Mas vai haver salvação durante a tribulação? Vai haver pregação do Evangelho? O apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses que quando o Senhor retirar aquilo que detém a iniquidade, ou o homem da iniquidade, ele vai se manifestar. Não sabemos exatamente o que é isso, mas sabemos que a igreja será retirada. Sabemos que com a saída da igreja, a ação do Espírito Santo será reduzida nesse mundo mau. E certamente haverá bem mais dificuldades para as pessoas virem a confessar sua fé em Cristo e se tornarem servos do Senhor. Mas vai haver conversão. Vai haver pessoas vindo à fé. Por quê?
porque Apocalipse fala de 144 mil missionários judeus, 12 mil de cada tribo, pregando por toda a terra. Também fala que haverá 2 pregadores poderosos, chamados as 2 testemunhas, que vão pregar com poder, vão fazer sinais, serão mortos depois de alguns dias, mas estarão pregando nesse período. E ainda fala de um anjo que vai sair voando pelo céu pregando o evangelho do Senhor. Então vai haver pregação, sim, e vai haver pessoas se convertendo. Não teremos Bíblias como nós temos hoje, sendo impressas, vendidas. Não adianta procurar Antônio Cajado para comprar uma Bíblia. Ele nem vai estar aqui, né, irmão? Amém? Amém, não vai estar. Mas se ele tiver, compre a Bíblia. Não, ele não vai estar. Não adianta, porque não vamos ter esse acesso às Bíblias, mas as Bíblias ficarão. Tem milhares de Bíblias que continuarão, as pessoas terão acesso ainda por meio dos milhares de volumes da Palavra de Deus que ficarão semeados nesse mundo. Então vai haver, sim, vai haver conversão de muitas pessoas que ouviram o Evangelho e rejeitaram. E imediatamente diante do arrebatamento da igreja, eles reconhecerão que perderam a oportunidade e entregarão as suas vidas a Cristo, sabendo que vão morrer por isso, mas não interessa mais, porque eles sabem que é melhor morrer do que ir para o inferno. Eles estão prontos a ser mártires, eles vão entender finalmente. Infelizmente, isso não significa que todos os que rejeitaram a Cristo vão aceitá-lo imediatamente após o arrebatamento. Por quê? Porque muitos se entregarão à mentira. Muitos que rejeitaram a verdade vão aceitar a mentira. Paulo diz isso. E muitos, na verdade, ao invés de se voltarem para Cristo, vão se voltar para o anticristo e vão realmente negar aquilo que sabem. O 5º selo, portanto, marca o início da segunda metade da tribulação. Qual é a indicação dessa segunda metade? Que características principais vai haver nesse período? Nesse período, o anticristo não mais se ocultará por trás da máscara de mero líder político, mas ele se manifestará como ele realmente é, um mensageiro de Satanás, profanará o templo que nesse período estará construído em Jerusalém e obrigará que o mundo adore a sua imagem, forçará todos terem a sua marca. Nessa segunda metade da tribulação, todo mundo vai saber que aquele homem que trouxe a paz, que pacificou o Oriente, que era o grande líder esperado por todas as pessoas, que recebeu o apoio de todo mundo, esse homem é o mensageiro de Satanás, na verdade. É o governo do maligno que virá para assumir o controle dos que estiverem na terra. 5º selo, portanto, é importante por causa dessa transição. O que temos nesse selo é o clamor de pessoas que foram salvas ou que serão salvas durante o período da tribulação. João diz que viu essas pessoas debaixo do altar, no templo celeste, e eles estão ali porque foram martirizados devido à sua fé em Jesus Cristo. A lição do nosso texto pode ser resumida da seguinte maneira: Deus fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite. Esse texto é o pedido do povo de Deus por justiça. Esse texto é a única oração que há em Apocalipse pedindo ao Senhor alguma coisa. É o povo de Deus que sofreu martírio, vendo a injustiça prosperar, que está clamando, dizendo: Senhor, até quando? Quando o Senhor vai vingar o nosso sangue? Então é um pedido por justiça. E o texto nos ensina que Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Vamos ler novamente o verso de Lucas 18. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Como é que o nosso texto ensina que Deus fará justiça depressa? O texto nos mostra 3 verdades que relacionam o sofrimento dos justos à justa vingança de Deus. E as 3 verdades são as seguintes:
Primeiro, a verdade do sofrimento pela justiça. Temos isso no verso 9. Segundo, a verdade do clamor por causa da justiça. Verso 10. E terceiro, a verdade da expectativa da justiça. Verso 11. Vamos ver cada uma dessas verdades na sequência que aparece no nosso texto. Primeiro, a verdade do sofrimento pela justiça. Verso 9, olhemos novamente esse verso. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. O que nós vemos aqui nesse sofrimento por causa da justiça é que o sacrifício desses irmãos, lembra? Almas debaixo do altar, a ideia são pessoas que sofreram, a ideia de altar lembra sacrifício. Muito provavelmente o que João está vendo, o altar que João está vendo aqui é um altar semelhante ao altar de incenso que tinha no templo e no tabernáculo. E o incenso lembra a oração. Então, muito provavelmente, a ideia do altar é o altar de incenso, mas também trazendo algumas conotações do altar de holocausto, onde os cordeiros eram sacrificados. A ideia aqui é pessoas que foram sacrificadas. O altar tanto lembra a obra do Senhor, o incenso lembra as orações, mas lembra também o martírio desses irmãos. Então eles foram sacrificados, mas a verdade é, esse sacrifício está sob o controle de Cristo. Quando ele abriu, como nos outros selos, é Cristo que está no controle. Ele que detém o tempo. A ocasião certa, é ele que vai desvendando os juízos de Deus. Então é um sofrimento, é um sacrifício sob o controle do Senhor Jesus Cristo. Ele é responsável por abrir os selos. O juízo vem sobre a terra a seu comando. Não é algo a esmos, é o Senhor Jesus que vai determinando a hora de cada juízo. Enquanto estava estudando esse texto, fico imaginando como o mundo vai reagir quando o Senhor começar a dispensar o seu juízo, por exemplo, de fome, quando a terra não produzir mais alimentos, quando 1/3 da população da terra morrer por falta de comida, quando as águas, todas as fontes de águas forem envenenadas, quando os animais marinhos, as fontes de alimentação do mar também cessarem, porque o mar vai ficar poluído, quando o sol estiver tão quente que as pessoas não suportam o calor e tumores e úlceras estarão arrebentando na sua pele por causa da mudança na temperatura da terra. Quando tudo isso estiver acontecendo, como é que o mundo vai reagir? Eu imagino, aqui é uma coisa totalmente particular, não tem contexto, mas eu imagino que nesse período, o plantão dos jornais, da televisão, vai ser constante. Fatos novos, novas tragédias, mais pessoas morrendo de fome, mais água envenenada. Eu imagino eles explicando, os repórteres fazendo entrevistas com professores, com biólogos, com feiticeiros, com místicos, que eles já fazem isso hoje, querem ouvir a palavra de Deus, mas ouvem os místicos, os feiticeiros, os necromantes, e eles vão estar na televisão tentando explicar fenômenos naturalmente, como eles tentam fazer, por exemplo, com as pragas do Egito. O que aconteceu no Egito? Não, aquela história das trevas, ali foi um fenômeno natural que aconteceu, foi um não tem nada a ver com o juízo de Deus. Os animais que receberam a praga não tem nada a ver com o juízo de Deus. Eles vão tentando dar uma explicação natural para aquilo que Deus fez para mostrar o seu poder, o seu juízo. O Mar Vermelho, não, o Mar Vermelho havia um fenômeno natural. Periodicamente o mar ficava raso, as águas se afastavam. Então coincidiu do povo chegar na beira do mar, num daqueles momentos o mar ficou raso e eles passaram. Mas não tem nada a ver com Moisés abrindo o mar, não. Era água muito rasa, né? Ouviram a história de um menino que estava ouvindo essa explicação do professor dizendo, nada disso aconteceu.
tudo é um fenômeno natural. E a criança lá dizia, glória a Deus. Não, mas isso aqui é invenção. E ele dizia, glória a Deus. O professor disse, essa história de que o mar vermelho se abriu, não, a água ali era menos de 1.000 metros. E o menino dizia, glória a Deus. O professor ficou zangado. O que você está dizendo? Eu estou desfazendo das suas coisas. Eu só estou dando glória a Deus, porque Faraó, todos os seus cavalos e seu exército se afogou em menos de 1.000 metros d'água. O milagre ficou muito maior ainda, né? Aí ficou ainda maior o poder de Cristo. Simplesmente, irmãos, o mundo tenta desfazer daquilo que Deus está fazendo. E eu acho que a mão de Deus e o juízo de Deus já está sobre nós hoje. Nosso povo já está sofrendo. Os nossos políticos já estão sofrendo. Mas eles não explicam isso como o juízo de Deus. Eu tenho visto em várias experiências, em resposta ao clamor por justiça, a mão do Senhor pesando sobre vida de pessoas, tirando vida de pessoas. Tenho na minha memória fatos muito claros que não tinham explicação, a não ser o juízo de Deus sobre um blasfemo, sobre uma pessoa que zombou de Cristo, sobre uma pessoa que tentou desfazer do Evangelho. E o povo de Deus orou pedindo justiça. E Deus tirou a vida da pessoa rapidamente. Casual? Duvido que foi casual. E outros casos. Pessoas que não tinham nenhuma razão para enfrentar os problemas que enfrentam. Bem recente eu vi um caso desse, de alguém que estava agindo com muita injustiça. E foi essa a palavra de Deus. Estava zombando de Deus, estava querendo se aproveitar de uma pessoa frágil, que havia matado até outras pessoas na sua ganância, mas ninguém sabia. E essa pessoa vencia sempre porque tem dinheiro, tinha dinheiro. E ele achava que podia fazer e acontecer. Não demorou muito, em resposta à oração do povo de Deus. Essa pessoa perdeu tudo que ele pensava que tinha direito, além de ter caído num problema físico muito sério, sem nenhuma explicação. Deus está agindo. A mão de Deus pesa. Nós temos visto isso, e Apocalipse mostra muito claramente. De Deus não se zomba. O sacrifício desses servos do Senhor está sob o controle de Cristo. Mas também o sacrifício é por amor a Cristo. Veja os motivos no verso 9. Por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho insustentável. Hoje nós ouvimos na televisão, nos rádios, eu não ouço, mas tem gente que ouve, esses pregadores, falsos pregadores, pregando um falso evangelho, ou mesmo você vê na rua, essa semana passando nessa Maestro Lisboa, lá no fim tem uma Universal e está bem estampado na porta: pare de sofrer. Pare de sofrer. Isso é o falso evangelho. Essa igreja é mais importante do que Cristo, porque Cristo disse: no mundo tereis aflições, e eles estão dizendo: não tem, não tem. Venham que nós tiramos as aflições da sua vida. Falso evangelho. Mas o povo gosta disso. O povo aproveita as falsas promessas. Eles não querem a verdade. Não pensem que essa multidão é iludida, não. É gente que está negociando e gosta, aproveita essa pregação falsa, porque a expectativa do seu coração perverso é aquela mesma, é que não tenha sofrimento, não tenha provação, é conseguir o céu na terra. É riqueza, é saúde, é prosperidade. Esse falso evangelho nega a Escritura. E esses irmãos, martirizados por amor a Cristo, não são crentes? Não têm fé? Não amavam a Deus? Eles estão sofrendo porque foram fiéis. Eles perderam a vida porque amavam ao Senhor. Eles não perderam a vida porque eram infiéis, não. O Senhor Jesus diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus,
pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É uma bem-aventurança, é uma felicidade sofrer por amor a Cristo. Aqui temos servos do Senhor que foram sacrificados por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Sofreram o martírio não porque eram infiéis, mas porque eram fiéis e mantiveram o seu testemunho. Em Apocalipse, o martírio acompanha os crentes várias vezes, mas esses crentes sofrem o martírio porque eles decidem não negar sua fé. Capítulo 12, um pouco adiante, diz como é que essas pessoas serviram ao Senhor, ou servirão ao Senhor nesse tempo de provação. Apocalipse 12, verso 11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Em nenhum momento os servos de Deus em Apocalipse fogem do sofrimento, se escondem. Pelo contrário, eles continuam mantendo o testemunho, mesmo sabendo que o testemunho deles vai custar a sua própria vida. Os crentes em Cristo não fogem da provação. O que acontece, meus irmãos, é que nós não suportamos provação. Nós não queremos provação, esquecendo que a provação é o instrumento melhor que Deus tem para purificar nossa vida. Nós estamos acostumados com o conforto, com a vida boa. Nós nem visualizamos dificuldade. Eu fico imaginando, por exemplo, honestamente, tenho pensado muitas vezes, o que vai ser dos crentes no Brasil? O que vai ser da Igreja do Planalto, por exemplo, se daqui a pouco nós não tivermos dinheiro para botar gasolina nos carros? Continuaremos servindo ao Senhor? Vamos nos reunir como corpo de Cristo? Vamos andar a pé? E se não tivermos condições de ter 3 refeições, estaremos felizes? E se não pudermos ter esses ar-condicionados aqui, vamos ainda louvar o Senhor? Eu não sei, porque nós fomos viciados pelo ídolo do conforto. Nossa vida é em função disso. Nós não suportamos dor. Por que as pessoas vivem hipermedicadas? Não suportam dor, abominam a ideia de a menor dor tem que resolver imediatamente. Não suportamos injustiça, queremos resolver com as nossas próprias mãos. Não suportamos perseguição, já achamos que Deus nos abandonou. Estamos viciados ao Deus do conforto e da vida boa. Nós temos que orar para Deus mandar perseguição para nós. Nós precisamos de provação. Essa vida tranquila é um engano para nós. Quantos naquele dia não serão reprovados porque viveram essa vida tranquila? Estamos prontos a amar a Cristo em qualquer situação? Ou nosso amor a Cristo é dependente dessa vida maravilhosa, esse paraíso que nós vivemos aqui? A idolatria do conforto é uma armadilha terrível. Porque o apóstolo Paulo diz: todos quantos querem viver piedosamente serão o quê? Perseguidos. Perseguição, sofrimento, não é um elemento estranho na história de um crente. É normal. Porque o mundo nos odeia, nós temos um inimigo, nós lutamos com o pecado, nós não somos desse mundo, o mundo não nos ama. Por isso, perseguição, sofrimento, desprezo é algo normal. Nosso descanso, nossa alegria, nosso conforto e nosso livramento vai ser na pátria celeste. Mas nesse mundo, nós não podemos esperar vida fácil e tranquila. Deus está no controle, sim. E aqui vemos que esses servos do Senhor perderam a vida por amor a Cristo. É o sofrimento por causa da justiça. Mas lembremos, a injustiça não vai prevalecer. O mal não terá a palavra final. A justiça vai vencer, porque o nosso Deus é o juiz de toda a terra. Lembra Abraão perguntando, quando os anjos aparecem e contam para Abraão o projeto de destruir Sodoma e Gomorra, que Abraão resolve ousadamente e corajosamente clamar ao Senhor em favor daquelas 2 cidades, achando que naquela cidade tinha um mínimo de justos que poderia salvar da destruição. No início do diálogo,
o que motiva Abraão a clamar ao Senhor é uma pergunta que ele faz para si mesmo, e ele diz: não fará justiça o juiz de toda a terra? Então eu vou clamar, porque ele é justo, ele não vai ser injusto. O juiz de toda a terra fará justiça, irmãos. Lembre-se disso. A injustiça que nós sofremos não vai ficar por isso mesmo. A injustiça vai ter o seu preço. O juiz de toda a terra, que é o nosso Deus, vai tratar com cada ato de injustiça. Entreguemos a nossa causa àquele que julga retamente, como o Senhor Jesus fez. Nosso versículo, novamente, Lucas 18. Vamos ler juntos. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Pergunta de Cristo às irmãs de Lázaro: crês tu isto? Crês tu isto, que Ele depressa lhe fará justiça? Versículo 10 vai nos mostrar a verdade do clamor pela justiça. Venhamos o verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui nós temos um esclarecimento muito interessante, uma informação sobre o clamor pela justiça. Não é errado clamar pela justiça, aliás, devemos fazer isso. Devemos clamar pela justiça de Deus, a Bíblia está cheia disso. Os salmos imprecatórios são exatamente clamor pela justiça de Deus. O que esses mártires estão fazendo, lembra, não é nada antiético. Alguém pode dizer: mas isso não foi o que Jesus fez na cruz? Jesus orou pelos que estavam matando? Isso não foi o que Estevão fez? Estevão orou pelos que estavam apedrejando? Sim, Jesus orou, Estevão orou, mas o tempo da graça passou aqui. Essa oração não é oração em tempo de graça, é oração em tempo de juízo. O próprio Senhor Jesus Cristo entregava a sua causa ao que julga retamente. Lembra-se disso. O período da misericórdia, da paciência do Senhor, aqui nesse tempo já passou. A oração agora é que a justiça de Deus seja feita. E nós podemos, irmãos, fazer essa oração, e devemos, inclusive. Mas devemos clamar pela justiça, como esse versículo nos ensina. Como é o clamor por causa da justiça no versículo 10? Em primeiro lugar, é um clamor enfático. O texto diz: clamaram em grande voz. O clamaram, mesmo no texto original, está no tempo imperfeito, que acrescenta um pouco de dramaticidade à ação. É algo contínuo. Além disso, a expressão grande voz mostra a ênfase desse clamor. Fala de um clamor alto, que em Apocalipse é utilizado em referência aos anjos que executam a vontade de Deus. Apocalipse 7:10 diz: ouvi um anjo falando em alta voz. Então essa voz alta diz respeito à ênfase. Os anjos do Senhor em Apocalipse falam em voz alta. É a clara angústia comunicada por esses servos do Senhor, que estão vendo a maldade prosperando, e eles acham que já está na hora do Senhor intervir na história desse mundo mau. Estão clamando em alta voz. Isso nos lembra Gênesis capítulo 10, a mesma expressão quando o Senhor repreende a Caim. Gênesis 4:10, ele diz: a voz do sangue do teu irmão clama da terra. A injustiça que é feita nesse mundo, irmãos, lembra disso? Nós sofremos com a injustiça, mas quem mais sofre é Deus. Os santos ouvidos do Senhor sofrem com cada gemido, com cada injustiça, com cada maldade que é feita nesse mundo. E o Senhor conhece cada uma delas. É por isso que a ira do Senhor, quando vier, vai ser algo intenso, e ninguém vai suportar a terrível ira do Senhor. Final desse capítulo, olha o versículo 16, diz: e disseram aos montes e aos rochedos. Quem vai dizer aos montes e aos rochedos? Os repórteres, os místicos, os professores, os entendidos que estarão explicando tudo de uma maneira natural.
vai chegar um ponto em que eles dirão aos rochedos e aos montes: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Clamor pela justiça é um clamor enfático, mostrando que realmente o Senhor vai agir. Além disso, é um clamor justo. Será que esse clamor, onde esses mártires pedem a justiça e a vingança de Deus, é algo injusto? Não, meus irmãos. Não revela desejo de vingança pessoal. Entenda isso. Aqui não é um pedido de vingança pessoal, de retribuição a nível particular. Mas essa oração é um clamor para que a justiça prevaleça, a justiça pública e a vindicação da santidade de Deus, que é a base de toda a justiça. Essa oração dos mártires segue o modelo de muitas orações nos Salmos. Dá uma olhada em alguns salmos aqui, rapidamente, só para nós vermos essas mesmas palavras nos lábios do salmista. Por exemplo, Salmo 6, Salmo número 6, verso 3. Salmo 6, verso 3. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Os mártires estão dizendo: ó soberano Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue? Salmo 74, temos uma outra expressão semelhante, no verso 10. Salmo 74, 10. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? O inimigo pensa assim. E às vezes nós, os servos do Senhor, achamos que ele vai blasfemar incessantemente. Mas não vai. Dá para entender o clamor desse servo de Deus. Ele gostaria que o Senhor apressasse o juízo. Ele está vendo, não o seu nome sendo blasfemado, mas é o santo nome de Deus. É pelo amor ao Senhor que ele está pedindo: Senhor, manda o teu juízo. O Senhor não pode permitir que o homem faça o que está fazendo com o teu santo nome. O Senhor não pode permitir que o homem zombe de ti, como se o Senhor fosse igual a ele. Até quando o Senhor vai suportar? É um pedido justo, é algo em prol da santidade de Deus. Salmo 80, verso 4, temos outra expressão dessa. Salmo 80, verso 4 diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Então, o pedido que vemos no quinto selo é um clamor justo, pedindo que a justiça de Deus prevaleça sobre o mal. Segue o modelo das orações imprecatórias dos Salmos, como nós vimos. Como disse há pouco, aqui não existe uma ética inferior, porque os crentes estão pedindo não para eles se vingarem, eles estão pedindo que Deus faça justiça. E é a Deus que nós temos que pedir mesmo, porque Paulo diz em Romanos 12, 14, o Senhor diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Cristo vai tomar conta de toda a injustiça, e nós devemos clamar ao Senhor que faça justiça. Jesus sofreu, Jesus foi ao Calvário como ovelha muda, mas 1 Pedro 2,23 diz que ele se entregou ao que julga retamente. Jesus sabia que Deus, o Pai, haveria de julgar a maldade, e o Senhor Jesus nos ensinou que o Pai Celeste vai julgar toda a injustiça em resposta ao clamor do seu povo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado? Digo-vos que depressa vos fará justiça. É o que o Senhor ensina em Lucas 18, na parábola do juiz iníquo. Esse clamor é o clamor por justiça. Mas também, irmãos, o verso 10 nos mostra que o clamor por justiça é um clamor eficaz. É importante lembrar disso.
Os servos do Senhor estão dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro? Veja as palavras que eles utilizam para se dirigir ao Senhor. A palavra Senhor, soberano Senhor, na verdade, no texto original, aqui é uma palavra só. Não é a palavra normal para Senhor, que em grego aparece geralmente no Novo Testamento. Na verdade, a palavra aqui, se fosse traduzir literalmente, seria a palavra déspota. Até quando, ó déspota? E déspota significa alguém que tem autoridade absoluta. Essa é a palavra que está aqui. Enfatiza fortemente poder absoluto e autoridade irrestrita. É usada, por exemplo, em Tiago para falar dos donos de escravo. O dono de um escravo é um déspota. Aqui reforça-se a ideia ensinada em Apocalipse de que Deus é o Senhor absoluto da criação. Ele é o dono do mundo e de tudo o que nele habita. Ele não somente é o Senhor absoluto, ele é santo e verdadeiro. Sendo santo, o Senhor não suporta o mal, e sendo verdadeiro, ele vai cumprir as suas promessas. Por isso os mártires estão clamando. Eles sabem que o seu clamor não cai em ouvidos surdos. A dúvida não é se o Senhor vai julgar o mal, a dúvida é quando o Senhor vai fazer. O que eles estão querendo é só que o Senhor abrevie o tempo, mas eles têm certeza que o Senhor vai julgar. Essa certeza, irmãos, nós devemos ter também. O Senhor vai julgar todo o mal. O Senhor vai trazer à luz toda a verdade. O juiz de toda a terra não deixará que nós soframos a injustiça, a malícia dos pecadores, o engano. Deus sabe aonde nós estamos e Deus sabe como a sua lei tem sido torcida para causar mal aos seus servos. Ele é juiz. Não sabemos se ele vai julgar hoje ou amanhã, mas ele vai julgar com certeza. E nós veremos que o juízo do Senhor será algo marcante. E os inimigos do Senhor perceberão a sua autoridade. Nós que conhecemos a Deus é que não gostaríamos de estar na pele daqueles que vão ser julgados pelo Senhor, porque é terrível, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Notemos, irmãos, também nesse verso algo que às vezes passa despercebido: a importância da oração nas nossas lutas pela justiça. Quando estamos sendo injustiçados, injuriados, maltratados, traídos, qual é o primeiro recurso que nós temos? Um amigo influente? A polícia? As leis? A vingança? A ira? Nosso primeiro recurso é a oração, é clamar ao juiz de toda a terra. A oração tem um papel importante quando o servo de Deus está sofrendo injustiça. A nossa oração faz parte do programa de Deus para trazer justiça sobre o mundo. É interessante. Eles estão clamando ao Senhor por justiça. Deus responde essa oração. Deus responde o próximo selo, o sexto selo. As pessoas estão desesperadas dizendo aos montes: cai sobre nós, não suportamos a ira de Deus. Por que essa ira? Resposta à oração do seu povo. A esses mártires que clamaram, Deus vai responder. Leia as trombetas, as 7 trombetas, e aí você vê se Deus responde à oração. Leia as 7 taças, é terrível. A resposta do Senhor é terrível, é literal. O nosso clamor não cai em ouvidos surdos. Lembre-se disso. O nosso clamor não cai em ouvidos surdos, e a oração tem um papel muito importante na nossa vida quando a injustiça vem sobre nós. Por isso devemos orar sem cessar. As más notícias, a violência, a corrupção que nós vemos devem, em primeiro lugar, nos estimular a oração. Porque muito pode, por sua eficácia, o quê? A súplica do justo. Tiago diz no capítulo 5, verso 16. E naquele mesmo texto,
ele mostra como a oração é usada por Deus para trazer juízo sobre os seus inimigos. Elias, homem como nós, sujeito às mesmas tentações, ele orou, e por 3 anos e 6 meses o que aconteceu? Não choveu. Não choveu como juízo de Deus sobre a nação de Israel na época do perverso rei Acabe e da terrível rainha Jezabel. Elias orou ao Senhor dizendo: Senhor, manda juízo sobre esse povo. E o Senhor mandou seca, anos sem chuva. Depois Elias ora e o Senhor em misericórdia manda chuva. A oração, meus irmãos, tem um papel muito importante. Você está sendo injustiçado, estão tirando os seus direitos, clame ao Senhor. Entregue a sua causa a Deus antes de qualquer coisa. E o Senhor, que é santo, fiel e verdadeiro, vai julgar a causa do seu povo. Lembra que essa oração revela a continuidade existencial entre os que estão em Cristo agora e nós que ficamos nesse mundo. Aqui nós temos aqueles que já morreram em perfeita consciência de quem foram. Eles sabem o que sofreram, eles foram martirizados por causa da palavra de Deus. Eles sabem que ainda resta alguns irmãos na terra. Eles sabem que o juízo ainda não foi executado e eles oram para que Deus abrevie o tempo. Ou seja, os que morreram em Cristo estão conscientes. Eles sabem que estamos aqui. Eles estão orando ao Senhor pelo juízo de Deus. Não posso dizer que eles oram por nós, não tem um texto bíblico sobre isso, mas não seria demais pensar nisso. Eles estão envolvidos nos negócios dessa terra. Estar com Cristo é maravilhoso. Não é estar inconsciente numa nuvem sem saber. Estar com Cristo é maravilhoso, irmãos. A dor da morte passa toda quando nós cruzamos essa porta e entramos na presença do Senhor. Não para um silêncio, como os adventistas dizem, para ficar a alma dormindo. Não existe isso. Ausente do corpo, presente com o Senhor. Bem-aventurados, felizes os que morreram em Cristo. Já estão descansando no Senhor. Já estão alegres, louvando a Deus em outro nível. Já não tem dor, já não tem lágrimas. Estão vivendo a perfeita bem-aventurança e esperando a justiça do Senhor. Não é bom? Não dá vontade de estar com Cristo? Não estou querendo pedir suicídio coletivo, mas dá vontade de estar com o Senhor. Dá vontade. Tira de nós o medo da morte. Tira de nós o pavor da morte. Não tem pavor, porque é um instante de medo, de trevas, para a eternidade de glória do outro lado. Cristo nos esperando. Os servos de Deus que já foram nos esperando. Sem saudade, sem dor, sem tristeza. Só ali alegres reencontros. Os que chegaram esperando os outros. Só alegria se multiplicando. Até quando? Eternamente. Ficando cada vez melhor. Estar com Cristo é maravilhoso. Paulo estava certo. É incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Meus irmãos, eu acho que essa atitude de orar na injustiça é o que devia ser a nossa marca diante da injustiça que sofremos a nível pessoal, diante da injustiça social, da corrupção, por exemplo, que mancha o nosso governo. Vivemos um tempo de muita vergonha, muita vergonha. Nosso país é um país hoje envergonhado. Aqueles que deviam ser exemplo, ser modelo de caráter, são aqueles que nos envergonham perante o mundo. Somos hoje tidos como uma nação sem respeito, sem ética. O povo que cuida dos valores da nação, eles não merecem confiança. Estamos afundados num poço de corrupção que aparentemente não tem fim. Não sabemos o final desse caos que nos envolve. O que nós vamos fazer? Nosso povo está sofrendo? Sim. Talvez nós, amados irmãos aqui, não soframos ainda, estamos muito bem, obrigado. Mas o povo está sofrendo e muito, meus irmãos. Nosso povo tem sido massacrado pela maldade dos que assumiram o poder. Assumiram com o nome de defensores da justiça social
para cuidar dos direitos dos trabalhadores, para lutar pela ética, pelo que é certo, pelo que é honroso, para melhorar a vida do povo. E olha onde nós chegamos, irmãos. Que o Brasil aprenda que homem nenhum salva uma nação. Salvação está nas mãos de Deus. Mas o que nós vamos fazer diante dessa situação? Nós devemos respeitar as autoridades, certamente. Nunca a Igreja de Cristo vai se reunir numa revolta armada para tomar o poder com violência, fora de cogitação. Esse caminho não é o caminho que Cristo nos ensinou. Mas nós podemos orar e devemos orar insistentemente, clamando: Senhor, faz justiça. Senhor, faz prevalecer a tua justiça sobre a maldade dos que estão destruindo essa nação. Irmãos, oremos pela justiça de Deus. A Bíblia nos ensina isso. Devemos clamar a Deus, especialmente quando estamos nas mãos daqueles que são juízes iníquos e legisladores corruptos, que fazem leis em benefício próprio, que determinam sentenças injustas em benefício dos que fazem mal. Deus não está com os olhos fechados, os seus ouvidos não são surdos e a sua mão não está encolhida. Clamemos ao Senhor, oremos, peçamos o juízo de Deus, porque o nosso Deus faz justiça aos seus escolhidos. Nosso verso novamente: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Verso 11: a verdade da expectativa pela justiça. Então a cada um deles, nota bem, eles clamaram ao Senhor, e agora o Senhor está respondendo à oração deles. Como é que Deus responde esse clamor por justiça? Verso 11: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Deus responde à oração de duas maneiras. Primeiro, assegurando a vitória. Primeiro, assegurando para os mártires: não se preocupem, vocês vencerão. Como é que nós vemos isso? A cada um deles foi dada uma vestidura branca. O que significa essa vestidura branca? Significa uma posição de honra, significa que eles receberam vestes semelhantes às de Cristo no capítulo 1, que tem um manto branco. Eles recebem vestes semelhantes aos anjos santos de Deus. A roupa branca era utilizada no Império Romano para festejar aqueles, ou condecorar aqueles que venciam as batalhas. Quando alguém recebia do governo roupa branca, estava dizendo: você é vencedor, você conquistou. E aqui o Senhor está dizendo para os mártires: vocês venceram, não se preocupem, a vitória não está na mão, mas vocês vencerão. E por isso eles recebem essas vestiduras brancas. Os vencedores nas batalhas eram reconhecidos por isso. Capítulo 7, verso 9, por exemplo, diz: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Olha só, porque venceram, com palmas nas mãos. E olha o verso 13 desse capítulo 7. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. As vestes brancas lembram a vitória de Cristo sobre esses irmãos. Está dizendo para eles: o Cordeiro de Deus morreu para trazer a justiça e a salvação. Lembrem-se da justiça de Cristo. Vocês estão cobertos por essa justiça. A verdade vai prevalecer e o nosso Deus fará justiça. Então Deus responde em primeiro lugar, assegurando a vitória.
E em segundo lugar, dizendo aos seus mártires: tenham paciência, esperem o momento certo. Esse é o nosso problema. Nós somos impacientes, nós queremos aqui e agora, e esquecemos, irmãos, que Deus tem um tempo para todas as coisas, e o tempo de Deus é sempre o melhor. Eu não estou vendo a ação de Deus sobre os inimigos, sobre os injustos, sobre os blasfemos. Parece que aqueles que desonram a Deus são os que vivem melhores. Lembra o Salmo 73, o dilema de Asaf? Senhor, eu, teu servo, lavando as mãos na inocência. Quase que Asaf diz assim: ô besteira essa grande que eu fiz, que tolice, porque olha os perversos, eles estão cada vez melhor, eles passam nos melhores concursos, eles têm muito dinheiro, eles não têm dor numa unha, todos sadio, viajam para onde quer. Isso é que é vida. Eu, servo do Senhor, coitado, miserável de mim, olha a minha situação. Depois leia o Salmo 73. O ponto de mudança diz: até que eu entrei no santuário do Senhor e atinei no fim deles. O que adianta ter tudo isso e perder a sua alma? O que adianta ser dono do mundo e passar a eternidade no inferno? O que fez? O que daria uma pessoa em troca da sua alma? O que são 60, 70, 80, 100 anos que seja, em troca da eternidade, em lugar de choro, ranger de dentes, vivendo com o diabo e seus anjos, sofrendo a eterna ira de Deus? É terrível, é terrível. Nenhum rico no inferno lembra-se da sua riqueza e se orgulha dela. Nenhum, porque eles sabem que aquela riqueza foi o tropeço maior que levou para o inferno. Eles amaram aquilo mais do que a Deus. E olha o que o Deus deles fez com eles eternamente. O rico e Lázaro, lembra? O rico se vestia esplendorosamente, comia as melhores comidas, e Lázaro se alimentava das migalhas que caíam da mesa do rico. Os dois morreram. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico foi levado para o tormento eterno. E ali inverteu completamente. Está em chamas. Ele está pedindo que Lázaro molhe o seu dedo, um pouco de água, e refresque a sua língua. Ele está clamando que alguém vá falar para os seus irmãos. É tão engraçado isso, porque ele diz assim: manda alguém para que os meus irmãos não venham para cá. Sabe o que isso me diz? No inferno não existe a menor alegria, nem com a chegada dos familiares. Porque se houvesse a possibilidade de melhorar a vida, ele poderia dizer: eu estou sofrendo, mas pelo menos vai ter uma alegria quando os meus irmãos chegarem. Não, não, é um lugar de solidão eterna, de dor, ranger de dentes, de ira contra Deus, de consciência culpada. É difícil até pensar em alguém no inferno, é muito difícil. O que daria o homem em troca da sua alma? Você ganhou a vida eterna? Você é um salvo? Está reclamando de quê? O que você quer mais? Você é a pessoa mais rica desse mundo. Você devia amanhecer e anoitecer dando glória ao Senhor todos os dias. Esse devia ser o seu espírito. O que você quer mais se Cristo lhe deu a vida eterna? Pense nisso, meus irmãos. Esperem. Deus está dizendo para eles no verso 11: repousem ainda por um pouco de tempo, até que também se complete o número dos seus conservos e dos irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Tenham paciência, esperem Deus completar o tempo. E ele diz aí: por pouco tempo. É breve. Já já o Senhor vai julgar toda a injustiça, mas o tempo está nas mãos dele, não é o nosso relógio. Enquanto isso, ele diz para eles descansarem em Deus. Descansem, repousem ainda por pouco tempo. A minha impaciência revela duas coisas. Primeiro, que eu não confio em Deus. Eu não confio que Deus vai fazer justiça, por isso que eu estou irado. Por isso que eu quero fazer justiça com as minhas mãos.
Porque se eu acreditasse na justiça de Deus, eu esperava no Senhor. Em segundo lugar, a minha impaciência, por não ver as coisas resolvidas aqui, dizem, sabe o que? Essa impaciência, que eu quero é só as bênçãos materiais. Se Deus vai julgar na eternidade, não me interessa, eu quero a vida boa agora. Ou seja, eu sou um materialista. Eu sou materialista, e como Deus não está me dando o que eu quero hoje, a saúde, o emprego, as coisas que então eu não quero essa justiça de Deus que diz respeito à eternidade. Você é um crente em Cristo? Você é um crente em Cristo? As bênçãos espirituais faz diferença para você? Ou você só está interessado nas bênçãos materiais? Pare de sofrer, aquela igreja que prega isso. Falso evangelho. Falso evangelho. Pensemos nisso, irmãos. Quando eu fico impaciente, eu não confio em Deus, ou eu sou um materialista. Que o Senhor está me dizendo, eu vou dar um jeito. E se não for aqui, mas eternamente, um dia eu vou julgar. E eu estou dizendo, não me interessa nada espiritual, eu quero coisas tangíveis. O Senhor pede que eles esperem o tempo. E tem uma coisa também interessante, que eles esperem que se complete o número dos mártires. Deus está dizendo, ainda tem mais gente para morrer, e Ele usa a palavra, o número, é uma quantia exata. Eu sei, ainda falta alguns serem martirizados, eu conheço cada um deles, é um controle matemático absoluto que o Senhor tem. Tudo o que acontece nesse mundo ao povo de Deus está sob o controle do Senhor. Deus tem o destino dos seus servos nas suas mãos. E muitas vezes é necessário o martírio, muitas vezes é necessário o sofrimento. Isso nos coloca, irmãos, na lista privilegiada daqueles que receberam a graça não somente de crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. Filipenses 1, 29, Paulo diz isso, foi dada a graça, não somente de crer em Jesus, mas o Senhor deu uma graça especial, a graça de sofrer pelo nome de Cristo. Em Colossenses capítulo 1, Paulo diz, eu estou completando no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. E ele fala isso com alegria. Eu estou sofrendo com Cristo, é uma honra sofrer pelo nome de Cristo. Colossenses 3,10, ele fala como uma honra participar na comunhão dos sofrimentos de Cristo. A comunhão dos sofrimentos, posição privilegiada que o Senhor nos dá. Meus irmãos, o quinto selo nos fala da justiça de Deus, nos fala da certeza de que o nosso Deus vai julgar a nossa causa. 2 pensamentos para terminar o nosso tempo aqui. Primeiro, vá para casa certo de que Deus fará justiça. Deus fará justiça. Vamos ler o verso de novo? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu quero já que diga sem olhar, tá certo? Já dissemos várias vezes esse versículo, tá? Já eu quero que diga de cor esse versículo que nós já repetimos várias vezes. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Resposta, irmãos, então, para a nossa incredulidade, é olhar em Apocalipse a resposta de Deus a essas orações. Deus respondeu aos mártires, Deus respondeu. As trombetas terríveis, as taças, o juízo de Deus. Então avalie a sua vida. Contra quem você está irado e amargurado? Contra quem? No seu coração você está maquinando o mal. Talvez não está dormindo de tanta amargura, porque fizeram injustiça. Eu não estou dizendo que não fizeram. No mundo nós sofremos injustiças terríveis. Sofremos ingratidão terrível de quem nós nunca podíamos esperar. É parte desse mundo terrível e pecador, mesmo porque nós também fazemos a injustiça. Não estou negando e minimizando o sofrimento de ninguém. Só estou dizendo é que se Deus é o seu juiz, você entrega nas mãos do Senhor.
Ora e descansa. Esquece a amargura, o desejo de vingança. Por que viver lamentando, murmurando, como se Deus não estivesse observando a sua causa? É justa a sua causa? Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer. Por que você não confia no juízo de Deus e prefere o seu juízo sobre aqueles que cometeram injustiça? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Por que nós não acreditamos nisso? Jesus responde com uma pergunta retórica na sequência desse versículo. Mateus 18, 7 a 8. Por que não descansamos nessa certeza? Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Jesus diz: digo-vos que depressa fará justiça. E pergunta: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse é o problema. Falta de fé. Falta de fé no Senhor. É por isso que nós não acreditamos que Ele fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Não temos fé verdadeira no Senhor. Confiamos no nosso braço, nos nossos amigos influentes, no nosso dinheiro, na nossa esperteza, na nossa saúde, até que chega o ponto em que tudo isso falha. Você não tem mais saúde, não tem mais dinheiro, ou se tem dinheiro não serve de nada, você não tem amigos que resolvam o seu problema. Hoje o pastor Wesley dá o testemunho de alguém que ele visitou lá em Portugal, né? A mãe de um homem muito rico morrendo, e ele dizendo: que adianta eu dirigir uma Ferrari e a minha mãe está morrendo de câncer, eu não posso fazer nada por ela? Que adianta isso? Eu daria tudo, com certeza, pela vida da minha mãe. Mas chega um ponto que não adianta nada o que você tem. Chega o ponto em que tudo falha. E se você não conhece a Deus, a sua vida entra em colapso completo. Você entra em parafuso, talvez tire a sua vida. É por isso que as pessoas estão se matando. Quem conhece a Deus, crê em Deus. E quem crê em Deus sabe que Ele fará justiça. Não se desespera. Vamos terminar lendo novamente o nosso verso. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Pense nisso, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela certeza de que Tu és o juiz santo, soberano e verdadeiro, e o Senhor cuida da nossa causa. Te louvamos, pedimos que aumente a nossa fé, Senhor, para descansarmos em Ti. Em nome de Cristo. Amém.